Hoje a gente vai ter um vídeo com charada cabalística. Eu sou Yair Alol e esse é o Zoar Diário. Bom, quer dizer que vocês gostaram do vídeo de ontem, que saiu sem edição, que foi ao ar cru, né? Vocês se divertiram. E eu nem tinha percebido, viu? Se vocês não falassem, acho que ia ficar lá por um tempão. Bom, desculpa, quem viu, viu, quem não viu já era, depois eu editei, né? Isso que dá, ficar pondo o vídeo cansado, dormido, quase adormecido. Eu pus o vídeo 5h30, fui rezar, tá? Só lá pelas 8h30, 9 da manhã que eu fui perceber o erro. Então, enfim, desculpa pelo vídeo, mas no fim vocês gostaram, então nem sei se eu peço desculpa. Ficou aí, alguns falaram, como chamava, o video show, né? Erro nosso e tal. Enfim, ficou lá, quem viu, viu, quem não viu, não viu. O vídeo de hoje não vai com erro, o vídeo de hoje vai editado. Bom, essa semana continuamos a ler a porção de Shlach, hoje focando nos parágrafos 95 e 96 do Zohar, nono ano de leitura. E a gente viu ontem lá a história que dois sábios têm uma visão super espiritual, aí eles ficam até sem conseguir falar, depois eles descem e tal, e eles recebem um anjo, né, um anjo apontado, designado sobre quem faz esse tipo de viagem. Bom, e agora esse anjo vai fazer uma espécie de charada para eles, tá? Na verdade, não é uma espécie de charada, é uma charada. E ele diz o seguinte: quem para será parado, quem encurta será encurtado, e quem encurta será prolongado. Então aquela charada você fala assim, ué, que coisa quer dizer isso, né? Principalmente no final, porque ela parece aí contraditória. Fala, quem encurta será encurtado e quem encurta será prolongado. Ou seja, é o mesmo verbo, encurtar, mas num caso é encurtado, no outro caso é prolongado. Bom, e aí o anjo dá essa charada para os dois sábios e pergunta o que quer dizer, né? Eles estão fazendo, claro, um embate intelectual. E a resposta que ele dá, claro que você pode tentar adivinhar aí, parar o vídeo, né? Ele diz o seguinte: quem para o estudo de Torá para fazer outras coisas, né? Coisas inúteis, para se engajar com outras coisas, será parado, né? Então, no sentido, a vida da pessoa vai atravancar, vai ser detida, tá? Então, a ideia é, você não deve parar de estudar Torá, e a gente pode se conectar com a espiritualidade em troca de outra coisa, né? Porque isso atravanca a sua vida. Depois, quem encurta será encurtado. E aí ele fala que isso é quem encurta o amém terá os seus dias de vida encurtados. Então, na Kabbalah, a gente sabe que falar amém quando alguém diz uma coisa boa, quando alguém em especial faz uma reza, uma bênção, é muito importante. E você tem que falar, então, quase que com gosto, né? Firme. Isso é a ideia de você falar um amém longo, né? Então alguém fala alguma coisa, você fala amém, com todas as palavras, com todas as letras e tal. Agora, quando você fala rapidinho, tipo, de má vontade, né? Amém, comido assim pra dentro, é isso que a charada tá falando, tá? Você encurtou o amém, você também vai, Deus nos livre, ter a sua vida encurtada. Por fim, ele diz, o último caso, quem encurta será prolongado, e aí ele fala que esse é o Aleph da palavra errado, né? Esse é um pouquinho mais técnico de falar, mas é o seguinte, tem uma reza no judaísmo que é o Shema Israel, né? Escuta Israel, que é uma reza que você faz uma declaração de fé 3 vezes ao dia, dizendo que Deus é um, né? E aí, nesta expressão que Deus é um, você usa a palavra errado. Errado significa um. Então, o Zohar diz que esse Aleph da palavra errado, que é uma letra muda, ela realmente não pode ser prolongada, tá? Você tem que falar muito rapidinho. E, só, esse é o som do Aleph, Had, e o D do final você pode prolongar. Então, é a ideia aqui, quem encurta o Aleph, aí sim terá prolongamento da vida, né? Então, em alguns casos, com essas duas últimas charadas, o que a gente percebe? Que existem coisas na vida que eu preciso encurtar e me faz bem, me prolonga os dias, e tem coisas na vida que eu não preciso encurtar. Apesar do Zohar estar falando aí num contexto claro de reza, como a gente viu, que o amém não devo encurtar, porque senão encurta a minha vida, e que o aleph eu encurto para prolongar, a gente pode expandir esse conceito tranquilamente para outras áreas da minha vida, né? Tem coisas que na nossa vida faz bem a gente encurtar, e isso prolonga nossos dias. E tem coisas na nossa vida que se a gente encurtar, realmente encurta nossos dias, tá? Então, na verdade, o que o anjo vem fazer por meio dessa charada, como eu falei, além de um desafio intelectual para os sábios, é passar uma lição, né? Da importância de a gente pensar nos nossos atos.
No primeiro caso, inclusive, bem literalmente, de falar que você não para de coisas elevadas, espirituais, para fazer coisas mundanas. Existe, então, bem essa ideia na Kabbalah que você sempre tenta ficar na maior energia positiva possível. Eu às vezes falo a vibe, né? Ficar na melhor vibe possível. Se você está engajado com algo elevado, com algo bom e fluindo, por que você vai diminuir? É um pouco da ideia aí de time que está ganhando não se mexe, né? Se você está fazendo algo bom, não tente subtrair e diminuir. Você pode, Deus nos livre, estar sendo parado, né? Trazendo um parar para sua vida. Bom, e aí a gente vai ver no próximo Zohar que tem mais uma outra charadinha. Bom, acho que eu vou falar agora, e no próximo Zohar eu abordo outro parágrafo. Que ele fala o seguinte, o que é a ideia de que são 2 e 1 se junta a eles, né? E aí ele vai explicar que, na verdade, eu tenho 2 nomes principais de Deus, tá? Que é o tetragrama, né? As 4 letras e o nome Adonai. E quando eu junto eles, realmente eu faço uma união. Então essa aí é uma segunda charada que o anjo traz, que ela é, na verdade, uma ferramenta até de meditação na Kabbalah. Existe uma ferramenta, uma meditação que você imagina o tetragrama e o nome Adonai misturados, com as letras, como eu chamo, intercaladas, né? Então você começa com o Yud do tetragrama, põe o Aleph do Adonai. Aí o Rei do tetragrama, o Dalet do Adonai. O Vav do tetragrama, o Nun do Adonai. O Rei do tetragrama, o Yud do Adonai. Então você faz um nome de 8 letras, porque cada um deles tem 4, intercaladas, começando com o tetragrama, e aí por isso que ele fala, são 2 que fazem um, que se juntam um, né? E aqui a ideia, então, pra gente encerrar, é que a gente tem que estar o tempo inteiro criando uniões no mundo. Isso vale para o mundo físico, né? Você criar união é muito bom, você traz luz, mas isso vale em especial para o mundo espiritual. A gente tem essa ideia na Kabbalah de que a árvore da vida ela precisa ser sempre unificada. A gente precisa unir a parte de cima com a parte de baixo, a coluna da direita com a da esquerda. Então, quando eu falo de unir os nomes de Deus, lembra que o nome de Deus sempre alude a isso, né? As Sfirot, aspectos das Sfirot. Então, eu unir os nomes de Deus pode ser uma ferramenta, como eu disse, de meditação, mas não é só uma meditação. Ela está afetando realmente o mundo espiritual e criando união no nosso mundo e, portanto, facilitando a trazida da luz. Por isso que 2 que viram 1. Um bom dia a todos e tudo de bom.